Olá para você que me acompanha aqui no canal. Hoje a gente vai analisar o Reformatório Níquel de 2024. Principalmente depois da expansão do número de indicados a melhor filme lá no final dos anos 2000, a Academia passou a reservar pelo menos uma vaga da sua lista de melhores do ano para produções mais modestas. Esse é, inclusive, um argumento dos defensores do modelo, já que filmes sem uma máquina consolidada de campanha conseguem entrar na disputa com mais visibilidade. Ao lado do filme brasileiro Ainda Estou Aqui, o Reformatório Níquel é um desses casos. Se você nunca ouviu falar de POV ou POV, esse é um dos melhores exemplos contemporâneos dessa técnica de filmagem cuja tradução literal seria ponto de vista. Trata-se de uma escolha artística e narrativa que coloca o espectador na mesma posição observadora do elemento que está sendo representado na tela. Então, o que nós espectadores vemos é exatamente aquilo que aqueles personagens estão vivenciando. E no caso dessa história, os personagens são dois meninos, Elwood, em um primeiro momento, e depois também o Turner. Por ser uma abordagem em primeira pessoa, você se coloca no lugar deles, gerando uma conexão emocional muito mais poderosa com a história. O resultado prático é uma imersão maior no ambiente proposto, na relação com os coadjuvantes e na percepção do entorno. Sensorialmente falando, essa escolha tende a ser mais intensa porque nos deixa muito mais sensíveis aos estímulos e vulneráveis também aos acontecimentos. As primeiras imagens deixam claro que o espectador vive a vida de um menino negro que é encorajado pela escola a ter um pensamento crítico, mas ao mesmo tempo protegido pela avó, que tenta fazê-lo não embarcar no movimento dos direitos civis, encabeçado por figuras como Martin Luther King, já que ela tinha medo que ele sofresse algum tipo de retaliação por ser negro em uma sociedade ainda muito preconceituosa e segregacionista. Estudioso, o Elwood é aceito por uma universidade, mas não tem condições de ir até a instituição por meios próprios. Então ele pega uma carona no meio da estrada com um homem e pouco tempo depois descobre por meio de um policial que esse mesmo sujeito tinha roubado o carro. Visto como cúmplice, mas menor de idade ainda, ele então é encaminhado para um reformatório chamado Níquel Academy. It's up to you how much time you spend here with us. We don't mess around with the idiots. You mess up, and we have a place for you. A rotina dentro do reformatório não é exatamente favorável para uma ressocialização daqueles jovens, e especialmente os negros. É dado um tratamento totalmente diferente de acordo com o tom da pele. Então, enquanto os meninos brancos usufruem de atividades esportivas, a rotina dos jovens negros é recheada de assédio, abusos e muita violência. Não existe um programa educacional. Os alojamentos são de péssima qualidade e nem mesmo as famílias dos jovens recebem permissão para visitas. Na prática, eles ficam ali até os 18 anos de idade e, se conseguirem suportar até lá, são vendidos como trabalhadores braçais de tarefas pouco valorizadas. Praticamente um sistema de escravidão. O mais absurdo de tudo é que, de fato, existia uma instituição chamada Dozier School for Boys, lá nos Estados Unidos, que funcionou entre os anos de 1900 e 2011 na cidade de Marianna, Flórida. Ela se tornou famosa pelos múltiplos relatos de abuso, estupro, violência e até mesmo assassinatos cometidos em suas dependências. Para vocês terem uma ideia, aproximadamente 100 ossadas e restos humanos foram encontradas no solo da propriedade, com uma proporção de negros 3 vezes maior em relação aos brancos. O filme jamais faz referência literal a isso, mas a inspiração é direta e confirmada por Colson Whitehead, que escreveu o livro que deu origem ao filme. Livro, por sinal, premiado com o Pulitzer de ficção no ano de 2020. Elwood thinks he can change the world. He's been inspired by Martin Luther King and the marches he's seen in his lifetime. And then there's Turner, who's an orphan
and he's always lived by his wits and doesn't think that people change or systems change. Right. I think, you know, I think they represent parts of me. I have an optimistic side and a pessimistic side, and they're often at war with each other. Esse que você acabou de ouvir é o Colson Whitehead, cuja obra inspirou Jocelyn Barnes e Ramel Ross a escreverem o roteiro. A Jocelyn Barnes já tem um histórico nos prêmios da Academia por ter sido indicada 2 vezes na categoria de melhor documentário, em 2017 por Strong Island e em 2018 por Hale County This Morning, This Evening. Comum a todos esses trabalhos é a temática negra, algo compartilhado pelo seu colega e também diretor do filme, Ramel Ross. Ele é um realizador ainda jovem, mas que obteve um reconhecimento considerável após o lançamento desse filme, e a trajetória fala por si só. O Reformatório Níquel teve a sua primeira exibição no Festival de Telluride 2024 e depois abriu o prestigiado Festival de Nova York. É claro que os pormenores do roteiro estabelecem uma relação muito mais intensa do filme com o espectador norte-americano. Afinal de contas, parte da história daquele país é vista nas telas, incluindo figuras históricas e até um pequeno trecho do filme Acorrentados, de 1958, sobre o qual nós já conversamos aqui no canal. Mas o grande tema da obra, que tem a ver com a injustiça, o preconceito racial e o sistema de reintegração social, pode ser tranquilamente aplicado a nível global. É a partir das questões sociais colocadas no roteiro que o filme ganha de fato uma relevância. É uma obra que bota o dedo na ferida, questiona, explicita as mazelas da sociedade. E o Ramel Ross assume isso em entrevistas que ele concedeu à imprensa. The film is based on actual events. A Dozier School for Boys in North Florida closed in 2011. I think the bodies started to be exhumed 2013. It's real horrific shit that, you know, we try to bring poetry to make it digestible and experiential. Do ponto de vista da construção de tensão, eu gosto das escolhas da direção. É um filme diferente, provocativo, que tira o espectador da sua zona de conforto e obriga ele a acompanhar aquela linha narrativa com mais atenção do que de costume. Também é um filme mais intimista, que trabalha com uma trilha sonora menos orquestrada, baseada em sons e elementos de menor impacto auditivo. Você fica muito próximo da cena, do diálogo, do personagem, como se fosse parte daquilo. É uma experiência singular. A escolha da janela 4x3, mais quadradinha, também restringe o nosso campo de visão e ajuda a estabelecer esse clima de opressão sobre os nossos protagonistas. Por outro lado, eu sinto o filme desbalanceado em alguns momentos. E eu digo isso principalmente em relação à parte da história que revela a fase adulta. Ali, eu acho que a escolha pelo POV, o ponto de vista, não funciona tão bem. A escolha artística de posicionar a câmera atrás da cabeça não foi tão feliz. Também existe uma alternância frágil entre cenas com cortes mais dinâmicos e outros mais contemplativos. Faltou equilibrar melhor da metade para o final. Mas tudo isso é compreensível tendo em vista a ainda pouca experiência do diretor em projetos cinematográficos de ficção. Eu acredito que a partir daqui o futuro reserva um potencial muito interessante para o Ramel Ross. Used to be worse around here. Used to be when you graduate, you didn't go back to your family. You just had parole. They sold your monkey ass people in the town. Had to work off your debt. Debt from what? I never thought about it that way. As escolhas artísticas diminuem a relevância do elenco, mas ainda assim eu gostaria de registrar a qualidade da dupla Ethan Harris e Brandon Wilson na construção da história. São 2 meninos com personalidades muito distintas que se complementam em uma espécie de irmandade. Eles conseguem estabelecer uma relação interpessoal que dá beleza a um filme duríssimo do ponto de vista temático. Outra personagem que viabiliza essa mesma sensação é a Hattie, a avó do Elwood. Sempre atenta e preocupada, é por causa dela que o jovem introjeta valores como integridade moral e resiliência, que vão acompanhá-lo até o final. Ela foi interpretada pela atriz Anjanu Ellis-Taylor. Os resultados de bilheteria do filme foram bem baixos, até pelo lançamento limitado que ele teve em circuito comercial. Aqui no Brasil, por sinal, ele sequer teve exibição no circuito tradicional de cinemas
e foi diretamente para o catálogo do streaming. Entre os críticos, a receptividade foi bastante positiva e o filme assegurou espaço nas mais variadas listas e premiações, em especial uma indicação ao Globo de Ouro de melhor filme drama. O American Film Institute também incluiu o título em sua lista de melhores de 2024. E da Academia vieram indicações em 2 categorias distintas: melhor roteiro adaptado e melhor filme. O cineasta Barry Jenkins foi além e afirmou o seguinte, abre aspas, esta é uma obra que define o meio, esteticamente, espiritualmente. Um cinema rico e avassalador, onde a câmera está sempre curiosa e o que ela encontra é sempre cativante. Fecha aspas. E tem mais um elemento positivo desse filme, que é o final. Eu não vou dar spoiler aqui, mas é algo que torna toda a experiência do espectador ainda mais sensível. Yeah, I'm still looking for the one. I hear you. I think, it can be tough trying to find someone who can understand. Maybe one day. Infelizmente, o título em português, que é exatamente o mesmo do livro, não traduz com a mesma fidelidade a intenção da versão original em inglês. Nickel Boys não são apenas os meninos do reformatório níquel, e sim os garotos que não possuem valor dentro daquela sociedade. O níquel é uma expressão utilizada para caracterizar a moeda de 5 centavos de dólar nos Estados Unidos. Ou seja, um item de valor ínfimo, quase nulo. Elementos que podem ser descartados, invisibilizados e até eliminados sem grandes consequências. Afinal de contas, ninguém sentiria a falta deles. A moeda de 5 centavos vale tanto quanto aqueles jovens negros do reformatório. E a partir do momento que nós, como espectadores, entramos na pele desses personagens com a ajuda do POV, daquela câmera ponto de vista, nós passamos a ser também uma moeda de 5 centavos. No one else is gonna get me out of here. Just me. Man, no one ever listens to me. All right, why you gotta start? God damn it, it's not an obstacle course, Turner. You can't go around it, then you have to go through it. Ainda que com alguns segmentos mais frágeis, o Reformatório Níquel apresenta ao público uma proposta narrativa diferenciada que é de grande impacto sensorial. Além disso, consegue pautar temas sensíveis a qualquer sociedade de maneira responsável e inteligente. Sem dúvidas, um dos bons filmes de 2024. What, you think they're gonna put your picture on the cover of Life magazine? You think anyone cares what's going on in Nickel? This is just one place. There's nickels all over this country. E agora eu queria saber qual é o seu ponto de vista sobre o Reformatório Níquel. Você gostou dessa escolha da direção pela linguagem POV, ponto de vista? Deixe aqui a sua opinião embaixo nos comentários, dê um like, se inscreva no canal e ative as notificações no sininho. Também vai ser muito bacana se você puder dar uma força se tornando um membro do canal, e assim você vai ter acesso a vantagens exclusivas. A gente segue analisando todos os filmes indicados ao Oscar na categoria principal, e a próxima sessão vai ser sobre o épico O Brutalista, de Brad Corbett. E no domingo, dia 2 de março, eu espero você aqui no canal para a melhor cobertura do Oscar da internet brasileira. Até lá!